nossa atividade está na página 11, página 12, 13 e 14. Vamos por partes, acompanhe comigo. Página 11. Número 1. A respeito dos motivos que impulsionaram as navegações de Portugal, leia as afirmativas a seguir e assinale B para as verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, a busca por metais preciosos como o ouro e a prata. Sim, verdadeiro, foram um dos motivos. A busca de um novo caminho para as Índias. Sim, também verdadeiro. O controle do comércio de especiarias da Europa. Também verdadeiro. A transferência do reino de Portugal para outro continente. Não, esse não foi um dos motivos, então é falso. O espírito humanitário dos portugueses que desejavam dividir as suas riquezas com os povos da África. Também não, que os portugueses não tinham espírito humanitário. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. 2. Entre os séculos XV e XVI, Portugal estabeleceu relações comerciais com diversos territórios. De acordo com seus conhecimentos sobre este contexto, leia o texto a seguir. E aí nós vamos preencher as lacunas com essas palavras que estão nas alternativas abaixo, certo? Então vamos lá. Em um primeiro momento, as expedições portuguesas seguiam rotas atlânticas, margeando as costas africanas, na qual instalaram feitorias, que auxiliavam na busca por ouro, marfim e mão de obra escravizada. Ouro, marfim e mão de obra escravizada. O movimento dos portugueses em busca de uma nova rota para as Índias os levou ao continente americano, de onde extraíram o pau-brasil e abasteciam as esquadras que estavam a caminho do Oriente. Em meados do século XVI, os portugueses mudaram sua estratégia de ocupação da América. Começaram a fundar vilas e cidades na intenção de proteger o território brasileiro de invasões estrangeiras, principalmente francesas, e de ampliar a exploração de riquezas. Então a alternativa correta é a letra C, que ficou feitorias, pau-brasil, portugueses e proteger, certo? 3. Durante o período pré-colonial, o Brasil sofreu invasões não apenas dos portugueses, que tomaram posse do território, mas também de franceses e ingleses. Sobre essas invasões, explique os termos ou as expressões relacionadas ao assunto. O primeiro termo que nós temos aí são corsários. O que são corsários? Vocês vão colocar que eram os piratas que atuavam com autorização das coroas francesas e inglesas. Eram piratas que atuavam com autorização das cortes francesas e inglesas, saqueando as embarcações e comercializando com os nativos. Saqueando as embarcações e comercializando com os nativos. Expedições guarda-costas. Eram expedições organizadas pelo governo português para proteger a costa brasileira. Eram expedições organizadas pelo governo português para proteger a costa brasileira. Ocupação francesa. Ocorreu no Rio de Janeiro no século XVI e no Maranhão entre o século XVI e XVII. Ocorreu no Rio de Janeiro no século XVI e no Maranhão no século XVI e XVII. Escambo. Escambo eram as trocas realizadas entre os portugueses e os indígenas, os quais os portugueses davam bugigangas, entre aspas, e os indígenas, entregavam aos portugueses o pau-brasil, certo? Próxima página, página 12. 4. Leia este texto a respeito da exploração do pau-brasil. Os tupis a chamavam Ibirapatinga ou Ibirapiranga
Ibirá, árvore com piranã, vermelho. Árvore vermelha, caiuçapinha echinata, alta, sobe longe 15 metros em tronco reto, leguminosa da Mata Atlântica. Nos 1500, era farta do litoral carioca ao sergipano. Os franceses diziam ser Brasil, cor de brasa, pau-brasil. Dava tintura vermelha, que vinha do Oriente e tinha melhor qualidade. Mas ainda assim, aquela do Novo Mundo podia render até 6 vezes o custo da extração e a produção no mercado europeu. Em troca de bugigangas europeias, os índios cortavam as árvores em toras de 1,5 metro, cada qual pesando uns 30 quilos. Não adiantava cortar a árvore com menos de 50 centímetros de diâmetro, e a densidade na mata era pequena, 4 árvores por hectare, 10.000 metros quadrados. Na segunda metade do século XVI, já era preciso se afastar 20 quilômetros do litoral para achar alguma árvore que valesse um corte. No primeiro século, o equivalente a 6.000 quilômetros de Mata Atlântica foi dizimado na exploração do pau-brasil. De acordo com o texto e seus conhecimentos, faça o que se pede. Letra A. Liste os diferentes nomes do pau-brasil citados no texto. Vamos lá. De acordo com o texto, os nomes são Ibirapatinga, Ibirapiranga, Árvore Vermelha, Caiuçapina echinata e Brasil. Vamos lá de novo? Ibirapatinga, Ibirapiranga, Árvore Vermelha, Caiuçapina echinata e Brasil. B. Sublinhe no texto a passagem que explica o escambo. Depois das reticências entre parênteses, está escrito assim no texto, vocês vão sublinhar. Acompanhe comigo já sublinhando. Em troca de bugigangas europeias, os índios cortavam as árvores em toras de 1,5 metro, cada qual pesando uns 30 quilos. Essa frase todinha vocês vão sublinhar. C. Qual o principal uso que os europeus davam ao pau-brasil? Eles extraíam uma tinta vermelha que era utilizada para os tecidos. E o pau-brasil também era utilizado nas embarcações. Então, primeiro eles extraíam a tinta vermelha para o tingimento dos tecidos e também utilizavam a madeira para as construções de embarcações. E também móveis. D. Qual a diferença entre a tintura vermelha que vinha do Oriente e a do Novo Mundo? A tintura vermelha que vinha do Oriente era de melhor qualidade, porém a do Novo Mundo era que dava mais lucro. Então vocês vão colocar que a do Oriente ela era de melhor qualidade, mas a do Novo Mundo era a que dava mais lucros. Escreva a passagem do texto que permite compreender o impacto ambiental da exploração do pau-brasil. Então vocês vão copiar aí o último pedacinho do texto até o último ponto final que começa na palavra. Na segunda metade do século XVI, lá no finalzinho do texto, vocês vão copiar essa parte aí, que é a parte que fala, né, do desmatamento do pau-brasil. Até a palavra pau-brasil. Vamos lá, pau-brasil. Na segunda metade do século XVI, já era preciso se afastar 20 quilômetros do litoral para achar alguma árvore que valesse o corte. No primeiro século, o equivalente a 6.000 quilômetros de Mata Atlântica foi dizimado na exploração do pau-brasil. Então, esse parágrafozinho aí, essa partezinha, vocês vão copiar, certo? Sim. A respeito da organização político-colonial, relacione as colunas. Nós temos aí A. Capitanias hereditárias, B. Governo geral e C. Período pré-colonial. Governo centralizado, responsável pela administração política e economia de toda a colônia. Era o governo geral, então é letra B.
Período sem ocupação efetiva do território brasileiro pelos portugueses, o período pré-colonial. E a primeira é lotes de terras contribuídos pelo rei de Portugal aos oratários, que é a letra A, capitanias hereditárias. Então ficou B, C e A, certo?